Olá, esse é o podcast Vozes do Saber, eu sou o João Marcos e hoje nós estamos aqui com uma presença magnífica da Carla Beni, certo, Carla? Professora da FGV, comentarista da cultura e Band Da News. Band, vários outros. E vários outros. Várias outras beleza. Então, assim, hoje a entrevistada é de peso. Muito bem, o podcast Vozes do Saber, ele é oferecido pela TBA, que é uma escola de dança aqui em Vargem Grande Paulista. A TBA é uma escola muito legal, eles fazem espetáculos de dança e shows muito bem elaborados, tem certificações internacionais e é aqui de Vargem Grande. Você quer entrar no mundo da dança, balé, é só dar um pulo lá. Nós temos também a Zione, que ajuda a gente a fazer toda essa parte de audiovisual. Eles cuidam da captação de vídeo, edição, pós-edição, publicação em redes sociais. E o Colégio Cognos, né? Nós utilizamos aqui a estrutura do colégio. O colégio é um colégio com princípios e valores cristãos. O que significa isso? Dentro do colégio não tem serviço religioso, ou seja, missa, culto ou qualquer outro tipo de atividade religiosa. O que é utilizado aqui são os princípios e valores de respeito ao próximo. Então, nós criamos aqui um ambiente muito bom para o ensino, de convivência entre as pessoas. Nós trabalhamos com o sistema Mackenzie de ensino, de fato um dos melhores sistemas que existe hoje. Inglês bilíngue, inglês em todos os dias da semana. E robótica também, utilizando o sistema da Lego junto com a Zoom Education. Mas a gente tem também um serviço de psicopedagogia aqui, que é espetacular, porque nós temos uma psicopedagoga que fica na escola. Então, se o seu filho tem alguma dificuldade, é só procurar essa profissional, que ela está aqui todos os dias e não tem custo algum para a família. Tá? Então, nós temos um pacote completo educacional e de ambiente de convivência entre os alunos. Tá? Então, vem conhecer, você vai gostar bastante. Carla, muito obrigado, então, pela sua presença aqui. Eu vou deixar com você uma lembrança aqui do programa, tá? Obrigada. Na verdade, são duas lembranças. Então, esse aqui é do programa e mais um outro. Abre aí primeiro, depois eu dou esse aqui. Obrigada. Olha, que lindo. Sim. Adorei. Se você quiser uma aguinha, o nosso garçom... Eu quero, sim. Ele coloca. Eu queria deixar com você também esse livrinho com você. Ele é um livro de leituras devocionais. Ele é baseado na Bíblia, né? Todo dia tem um versículo bíblico e um comentário, né? Uma devocional do pastor Hernandes Dias Lopes, que hoje é um ícone aí no mundo evangélico. Obrigada. Muito conceituado. Cara que está realmente bem antenado aí com o mundo contemporâneo e a palavra de Deus. Então, é bem interessante para você... Obrigada. De manhã, começar bem o dia. Obrigada. Bom, Carla, você é economista, né? Sim. Economista. O que é uma economista? Explica aí pra gente. Essa é uma pergunta ótima, né? O que é ser um economista, né? Essa é uma pergunta interessante porque muitas vezes as pessoas acham que o estudo da economia, né, ou o economista, é aquele que fica fazendo conta, né, o dia inteiro, que estudar a economia é fazer muita conta. E a economia é uma ciência social. Tá. E ela há uma preocupação, o estudo central da economia é um estudo onde a gente tem que pensar nas pessoas, para as pessoas, com as pessoas. Então, a preocupação central da economia é tentar estudar e melhorar os recursos para que a gente consiga melhorar a qualidade de vida da população. Tá. Então, esse é o objetivo central do estudo da economia, né? E quando que começou o estudo? Quando que as pessoas começaram a se importar com isso? Porque até então, as pessoas tinham as relações comerciais entre si. Eu tinha uma caneca, eu queria vender essa caneca para você. Eu falava, essa caneca vale 50 mil reais. Aí você fala, não, isso aí vale 5. E a gente ficava nisso e beleza, chegava num consenso e fazíamos nosso negócio, nossa economia, pegava seu dinheiro, ia comprar carne lá no outro fazendeiro e tal. Quando é que começou essa preocupação de temos que estudar a economia? Antes até da estrutura de você ter uma moeda existente, você começou com as relações de trocas, Sim. Né? Então, de uma forma mais assim sintética, quando você pensa na origem e desenvolvimento da moeda,
Nós começamos com uma estrutura de escambo, que foi uma estrutura de troca de produto por produto, produto por serviço, serviço por serviço, mais rudimentar. E a estrutura do escambo, ela pressupõe excedente, eu preciso ter excedente para que é ele que vai gerar a troca, e eu preciso de um conceito chamado de dupla coincidência, porque você tem que querer aquilo que eu tenho de sobra e vice-versa, para a gente poder realizar a troca. Essa dupla coincidência, ela vai caminhar do escambo para uma moeda mercadoria, que são algumas mercadorias que a gente vai acabar escolhendo como objeto de troca. O sal é clássico, né? Tem o gado, o trigo, mas o sal sempre foi o clássico, historicamente falando. E essa mutação que a gente vai fazendo é para facilitar processos. Então, você vai escolhendo as mercadorias, vai realizando as trocas, depois você tem a introdução dos metais, os metais também vão facilitando a estrutura da cunhagem. Ela também facilita. Eu já estou organizando a Europa, mais ou menos, com as cidades-estado, e aí eu vou começar lentamente com a introdução de uma estrutura que eu preciso que seja mais leve, porque carregar metal é muito pesado, né? Sim. Eu tenho uma proporção de peso com risco. Então, o surgimento dos bancos, que vão vir das antigas ourivezarias, que vão se transformar em casas de custódia e depois vão virar casas bancárias com certificados, essa estrutura toda que veio vindo da Europa, onde você começa a delimitar espaços de poder geográficos com a cunhagem, a estamparia do metal, fez uma grande diferença ao longo da história. Essa estamparia, assim, na época até antes de Cristo, já tinha moeda já cunhada, tinha, né? Você já tinha essa estrutura cunhada, que você começou com a antiguidade toda para você começar a delimitar justamente isso. Você começou a estampar o metal e falar, bom, e também foi uma grande estrutura, né? Quase que de marketing, né? Você delimita o espaço, esse espaço é meu, geográfico, aqui eu mando e aqui eu também vou coletar impostos, então você começa a fazer essa delimitação. Mas essa necessidade de você começar a pensar a questão da escassez e de como que você vai realocar recursos, essa é uma estrutura toda muito antiga que a gente começa a trabalhar e você vai começar a pensar isso, digamos assim, com Adam Smith, você vai começar a pensar essa estrutura e começar a elaborar isso Antes melhor. Disso era um negócio meio informal, então? Não, você tinha os mercantilistas, que é toda essa estrutura de troca de mercadoria, e começou a se pensar como que você ia facilitar processos, né, rapidificar processos. A gente não pode esquecer da frase do Benjamin Franklin, né? Tempo é dinheiro. Essa frase é dele. Sim. Então, tempo é dinheiro. Essa frase é dele, publicada, inclusive, no Max Weber, no livro dele, A Ética Protestante e o Espírito Capitalista. Então, quanto que o ouro sempre foi ouro, certo? Uhum. Sim, você vê escritos super antigos, tinha o ouro lá. Quando é que ele começou a ser alguma coisa de lastro e ter valor em troca, né? Porque tinha o escambo, né? Tinha lá a minha plantação de milho, e o outro eu precisava de leite, eu dava lá uns meia dúzia de espiga e ele me dava 1 litro de leite da vaca dele. Quando é que o ouro ou uma moeda entrou no meio aí? 1900, especificamente, foi determinada a Lei do Padrão Ouro. Depois de uma profunda crise financeira internacional, no final dos anos de 1800, onde mais de 600 casas bancárias quebraram na Europa. Então, 1900 foi uma data específica onde se determinou a Lei do Padrão Ouro. O que se determinou ali, mais ou menos? Os países centrais se reuniram e decidiram basicamente o seguinte: banco não emite moeda, setor privado não emite moeda, porque o objetivo do banco é maximizar lucro, isso daí não vai funcionar. Então nós precisamos fazer o quê? Cada país vai ter que emitir a sua moeda. Se resolva. Escolhe uma cor, imprime um papel aí, mas aí com base em que a gente vai emitir esse papel? Bom, eu preciso ter uma quantidade mínima de ouro estocada. Então, a estrutura, a Lei do Padrão Ouro, de 1900, ela tinha esta regra.
um país só podia aumentar a sua impressão de papel moeda se ele tivesse mais ouro estocado, que tinha que vir através do comércio internacional, colônias, o que ele tivesse. Ele tinha que lavar leito de rio, achar ouro, prata, o que ele tivesse. E essa estrutura, que foi muito interessante, deu certo por um período. Nós tivemos um grande problema que foi o século XX, que foi o século das guerras. E ela teve uma data para terminar. A estrutura do padrão ouro termina e se enterra no governo Nixon da década de 70. Ouro, então, não é mais o lastro... Faz tempo. É. Desde a década de 70. Sério? Desde a década de 70, todas as moedas pertencem a um sistema único chamado fiduciário. A base do sistema de todas as moedas é a fidúcia, que é aí que está o hospício. Porque Sim. a fidúcia, que é a tradução de fidúcia é confiança, Uhum. a fidúcia é totalmente subjetiva. Exato. Por isso que todas essas estruturas financeiras, monetárias, internacionais, tudo isso está assentado em algo que é o quê? Totalmente subjetivo. Por isso que o boato quebra uma instituição financeira. Sim, exato. Por exemplo, Estados Unidos, né? Todo mundo ainda confia nele, certo? E o dólar tem seu valor. Ainda. Mas a gente sabe que houve uma expansão monetária lá por conta do Covid, posso falar esse nome? Por conta aí da crise sanitária que teve, que eles tiveram que, de alguma forma, aumentar para cobrir os gastos do governo. Eles não aumentaram o ouro, não aumentaram a produção, não aumentaram nada, mas eles cobriram os gastos deles. Mas foi muito antes da pandemia. Foi muito antes. Isso veio com a crise de 2008 do subprime. Sim, mas agravou nessa época Não, eles já tinham ampliado a base monetária deles em mais de 10 vezes antes. A crise do subprime de 2008 já ampliou a base monetária em mais de 10 vezes. Mas na pandemia também ampliaram. A pandemia foi mais, mas ela já vinha se ampliando. Ok, então é uma moeda, um laço fiduciário, o pessoal ainda confia, né? Sim. Nos Estados Unidos. E eles são super endividados, né? Um monte de... Eles têm o que a gente chama de déficit gêmeo. O déficit gêmeo, ele é um déficit onde ele é fiscal e do setor externo. Então, ele consegue, os Estados Unidos, pela estrutura fiduciária, ele consegue ter um déficit onde ele gasta infinitamente mais do que ele arrecada, ele consegue fazer uma guerra atrás da outra e financiar isso com déficits. E o mundo financia essa estrutura toda, e ele consegue importar muito mais do que ele exporta, então ele tem um déficit que a gente chama gêmeo, ele amplia a base monetária dele mais de 10 vezes, e a produção de inflação interna dele é mínima. E por que o Brasil é o que é? A gente tem recurso, né? Tem sol o tempo todo, tem vento, tem área agricultável, tem floresta, tem recursos minerais, nióbio, grafeno, ouro, etc. e tal. E a gente não consegue essa fidúcia do mundo sobre a nossa moeda. Não, mas nem nós e nem ninguém, nem o euro conseguiu. O euro foi feito para tentar chegar próximo do dólar. Sim. E o euro tem um tempo de vida que jamais chegou perto do dólar, por exemplo. Então, a construção de uma fidúcia, ela é muito mais profunda do que qualquer outra coisa. O sol não vai te dar fidúcia, por exemplo. Então, é uma coisa muito interessante, porque o euro, quando ele foi criado, há mais ou menos 30 anos atrás, quando a gente imaginava o setor externo, a gente imaginava uma estrutura mais ou menos assim, o mundo acadêmico, né? A gente imaginava o seguinte, falava o que seriam as moedas internacionais, o que seria uma situação ideal, né? Nós teríamos 3 moedas, seria uma cesta de moedas para um cenário internacional, uma moeda americana, uma moeda europeia e uma moeda asiática. A moeda americana, o dólar, uma moeda europeia a ser criada, que foi o euro, justamente por isso que ela foi criada, e uma moeda asiática, que aposta 30 anos atrás, ela que seria a moeda japonesa. E ela não se configurou. A moeda europeia foi criada
e ela não tem a mesma fidúcia da moeda americana. A moeda americana, ela foi determinada como reserva internacional do mundo na reunião de Bretton Woods, 1945, final da Segunda Guerra, quando você reestruturou o sistema financeiro internacional. Reunião de Bretton Woods criou o FMI, criou os organismos internacionais, o dólar ficou determinado como reserva internacional do mundo. Os países têm, em média, 80% a 82% das suas reservas internacionais em dólar. Enquanto esse peso existir, a fidúcia do dólar se mantém. Tá. É aí que está o lastro. Não é os Estados Unidos em si. Entendeu? Okay. É essa fidúcia. O Brasil tem 80% das reservas nossas, dos 352 bilhões de dólares que a gente tem no Banco Central, 80% a gente tem em dólar. Só que aconteceu um movimento muito interessante, que desde 2019 a gente começou a fazer estoque em moeda chinesa. Aquela moeda asiática que a gente imaginou que seria a japonesa, é a chinesa. Uma pergunta, mas a reserva chinesa é dólar também, né? A reserva chinesa é dólar, mas já está começando a ser a própria moeda dela. É. E a China? O mundo está começando a se desdolarizar, lentamente. Aliás, esse é um conceito do Ottaviano Canuto excelente sobre a desdolarização lenta do mundo. Então, o Brasil, em 2019, até 2019, nós não tínhamos nada de reserva de yuan ou renminbi no Banco Central. Começamos a ter em 2019, quando você pega a reserva internacional do Banco Central, 2019, 1,2, 1,4. Hoje, nós temos mais reserva em renminbi do que euro no Banco Central. Então, é uma coisa interessante essa movimento. E essa reserva vem do quê? Da onde que vem isso? Os empresários estão começando, as empresas estão operando em moeda chinesa. É por isso que a gente está com esse estoque no Banco Central. Então, essa movimentação do mundo de começar a operar em moeda chinesa está elevando a fidúcia da moeda chinesa. Vou usar o termo agora. Então, mas quem garante a moeda chinesa não é a China, então? Quem garante a moeda chinesa é a China. É a China. Mas a China é um país confiável, assim? A gente não está vendo umas crises imobiliárias lá, alguns probleminhas acontecer. Também que a gente não sabe tudo, né? Tudo fechado. Isso. Então, como é que você confia numa moeda que você não tem transparência? Assim? Por que necessariamente resolveram usar o... Como é que é o nome da moeda? Renminbi. Renminbi. Por quê? Renminbi. Porque ela tem um peso na economia, a segunda maior economia do mundo. Mas é uma economia, vamos dizer assim, é um tigre de papel, será? Ninguém sabe o que acontece. Mas ela é a maior economia, ela é a segunda maior economia do mundo. Então, quando ela é o nosso segundo maior parceiro comercial, por exemplo, né? A empresa que opera importação e exportação com a China direto, mais fácil. A China começa a chegar para você e falar: imagine que você faça essa negociação aqui na escola. E aí ela te oferece, quer receber em renminbi? Você fala, bom, para que eu vou começar a ter que fazer essa operação? Tem que passar para o dólar, do dólar para o renminbi, do renminbi, aí tu vai fazer essa triangulação? E se eu começar a operar direto? Pode ser que seja uma coisa interessante. Então, essa movimentação, o mundo está começando a fazer. E pode ser uma coisa interessante. Essas moedas mais paralelas, elas podem ser interessantes. Então, essa é uma movimentação lenta, né? Porque a gente está falando de algo que começou em Segunda Guerra Mundial. A gente está falando de um poder econômico, né? Os Estados Unidos têm esse poder desde a Segunda Guerra Mundial. Ele foi o grande vencedor da Segunda Guerra Mundial. O maior poder econômico e bélico foi dele. Então, enquanto ele se mantém desta estrutura, a moeda dele se mantém. Agora, a gente tem uma outra movimentação correndo em paralelo, que é a economia chinesa. É lenta ainda e gradual, mas ela já se apresenta. Eu, por exemplo, em sala de aula, quando eu dou balanço de pagamentos, reservas internacionais e tudo, já é uma discussão, que é uma discussão atual hoje em dia, bem moderna, bem
discussão de ponta, digamos assim, eu apresento as reservas internacionais, falo, olha essa movimentação aqui, tudo, apresento as tabelas e tudo. Então é uma discussão interessante. Imagino. Bom, mas então eu falei que a moeda chinesa, ele assim, é meio que lastreada em dólar, certo? Porque os Estados Unidos que meio que fez a China se desenvolver, botaram um monte de empresa lá, né? Não, mas as indústrias chinesas, todas as que estão lá, elas são obrigatoriamente, elas têm sociedade com o Estado, todas. Não existe nenhuma indústria que vá para a China que não tenha sociedade com o Estado. Todas são obrigatórias, por causa do governo central. Uhum. Então, a indústria interessa para os Estados Unidos, interessa para a China, que os Estados Unidos continuem muito bem, obrigado, porque a reserva chinesa de mais ou menos 3 trilhões de dólares é em dólar. Entendeu? Uhum. Então, ninguém quer destruir ninguém. Ali todo mundo caminha junto, mas os poderes eles vão caminhando, né? São blocos geopolíticos. E diz uma coisa, inflação. Como é que ela é gerada, a inflação? Por que tem inflação? Nós temos causas diferentes. Então, primeira coisa, para entender inflação, a gente precisa entender que a inflação, quando a gente escuta no noticiário, por exemplo, o IPCA agora deu, vamos supor, 3,60. IPCA acumulado vai ser 3,60. Você escuta isso no noticiário. Sim. O resultado do índice de preço ao consumidor amplo, que é a inflação oficial do país, ele é o resultado de uma metodologia de cálculo feita pelo IBGE. E ela tem uma metodologia, são 4 apoios, digamos assim. Eu tenho uma lista de bens e serviços que não tem nada a ver com a tal da cesta básica que as pessoas imaginam. Não funciona. Isso é mais próximo do INPC, é outro índice. O IBGE são mais ou menos 460 grupos. Entra até passagem aérea, matrícula escolar entra dentro do IPCA. Então é um índice muito mais amplo e complexo. Então eu tenho a lista de bens e serviços, eu tenho a periodicidade, porque eu tenho o IPCA 15 e aí eu mensalizo. Eu tenho o recorte geográfico, porque ele é um índice urbano, então eu pego as maiores capitais do país, então eu tenho um recorte geográfico para ele, para eu projetar ele para o todo. E eu tenho uma coisa fundamental, que é o arco de renda. Então, o IBGE calcula de 1 a 40 salários mínimos, por isso que entra até passagem aérea. Então, quanto maior a renda, maior é o volume de serviços. Quanto menor a renda, maior o volume de bens. Então, cada vez que você escuta o IPCA foi tanto, isso é o resultado de uma metodologia de um cálculo. Então, primeira coisa para a gente poder entender. Então, a inflação que a gente escuta no noticiário, ela nunca será e não deve ser uma relação com aquilo que a gente vê na movimentação no dia a dia. A inflação, ela é sempre olhando para trás. Sim. Ok? Então, é só uma organização. Agora, se eu configuro um processo inflacionário, quais são as causas da inflação? Eu posso ter inflação de demanda, inflação de custos, inércia inflacionária e expectativa de inflação. Impressão de dinheiro não entra nisso. Impressão de dinheiro. Imprimir mesmo, nota, sai lá da máquina do... Acho que é o Banco Central que imprime, né? Aí despeja lá um monte de nota. Isso é uma coisa muito boa. Adoro essa ideia. Vou pegar essa ideia. Como que o Banco Central faria isso? Ele imprime. Primeiro que quem imprime é a Casa da Moeda. Sim, não é o Banco Central. Que é uma gráfica, beleza. A Casa tem da controles Moeda. e tal. Alguém fala, imprime aí 5 bilhões de reais. Quem falaria isso? O Banco Central, vai. Imagino, Mas sei. como que o Banco Central mandaria não sei, isso? Porque, então a Casa da Moeda só imprime para substituir nota que estragou. É um primeiro ponto, esse é um fato. Isso, eu tenho um percentual que apodrece, estraga, né? Sumiu. Assaltam, explode, sai tinta do caixa eletrônico, aí eu tenho que substituir a nota, porque ela é seriada, eu substituo a nota, perfeito, beleza. Que mais além disso que poderia fazer com que
o Banco Central mandasse a Casa da Moeda imprimir. Eu estou colocando o Banco Central como um ente, não sei, pode ser um outro, mas vamos supor... Não pode ser outros, é tem que só ser- ele ok, que que manda, manda. porque a Casa da Moeda é uma gráfica. Tá. Só, ela faz passaporte, papel moeda. Mas, por exemplo, a gente tem gastos governamentais que precisam... Por exemplo, déficit do governo, certo? Ele deu lá um rombo de 250 bilhões de reais, esse dinheiro tem que ser de algum lugar. Ninguém ficou sem receber 250 bilhões. Onde apareceu esses 250 bilhões? Não tem nada a ver com papel moeda impresso. Não? Não. Onde você pode imprimir papel moeda e fazer com que esse dinheiro chegue na população? São duas situações. Primeiro, pandemia, nós tivemos esse caso específico no Brasil e no mundo inteiro. Sim. Nós imprimimos papel moeda para pagar auxílio emergencial. O Brasil e o mundo, Sim. todo mundo. Estados Unidos distribuiu cheque Sim, pelo correio. exato. E nós imprimimos papel moeda. Tem um Sim. gráfico excepcional. Sem aumento de produção, sem aumento de laço, sem nada. Simplesmente mandou imprimir papel. Mas com base em quê? No quê? No quê? Uma aprovação de um orçamento específico para isso. Não, Tudo bem. precisa de uma aprovação de um orçamento. Ok. Então, o Congresso se reúne, decreta o estado de emergência. O estado de calamidade pública, durante a pandemia de Covid, ela fez o quê? É uma aprovação, é uma permissão para gastar muito, mas gastar rápido. Nós aprovamos um orçamento de 600 bilhões de reais. E este orçamento, 50% dele foi realocação de vários ministérios e 50% dele foi emissão de dívida e, eventualmente, de papel moeda. Então, você financia. O financiamento pode ser sobre emissão estatal. Emissão estatal tem duas formas que o Estado emite moeda: papel moeda ou emissão de título público. Então, no caso, a emissão de papel mesmo, como você está falando, tem essa possibilidade. Essa é uma. Específica no caso da pandemia. Outra possibilidade de emitir papel moeda é sob demanda. Então, o papel moeda, ele é emitido pela Casa da Moeda, ele vai para um agente custodiante, que é o Banco do Brasil. Do Banco do Brasil, ele vai para o Itaú, para o Santander, para quem for, sob demanda. Então, Itaú transfere 1 milhão, transferência, depósito, eles têm conta corrente, aí sai o carro forte, transfere. É só sob demanda. Essa transferência pode ser apenas se o Itaú tiver mais necessidade de saque de caixa. Basicamente, isso só vai acontecer, por exemplo, se a gente tiver um aumento do salário mínimo. Então, se a gente tiver um aumento de salário mínimo, a gente pode ser que tenha que imprimir papel moeda para abastecer essa necessidade. Então, isso, no fim, eu ponho mais dinheiro no bolso, mais papel, né? No bolso de uma pessoa, mas não teve a contrapartida de produção, certo? Simplesmente eu botei mais dinheiro lá, não existe... Por exemplo, tem 1.000 quilos de arroz, certo? E cada quilo de arroz custa R$10. Aí eu joguei no mercado 20 mil reais lá para comprar esse arroz. 10 compra, né? Metade comprou porque tinha dinheiro, a outra metade ficou com o dinheiro na mão e não vai comprar, porque já compraram. Se esses que receberam esse dinheiro que não existe, que mandaram imprimir, não tivesse, eles iam ficar sem o arroz. Mas aí eles têm o dinheiro para comprar o arroz. Aí o que o produtor fala? Beleza, vou cobrar mais, quem me pagar mais, eu vendo mais caro. Mas essa teoria que isso é a teoria quantitativa da moeda, que vem lá não funcionaria do século assim. XIX, do David Hume. A ideia é de que ela trabalha num circuito fechado. Ela não acontece na prática, porque o salário mínimo, como que ele é determinado? Como que se aumenta o salário mínimo? O salário mínimo, ele obedece uma fórmula de correção específica que foi aprovada no Congresso. Isso já tem mais de uma década. Então, ele é corrigido pelo INPC, que é um índice que vai de 1 a 5 salários mínimos, é mais aquela cesta básica. O INPC do ano anterior, de trás para frente, mais 2 anos do crescimento do PIB. Se o PIB foi negativo, o salário mínimo não desce, porque é inconstitucional. É de trás para frente.
E aí você sabe qual vai ser a correção do salário mínimo para o ano seguinte. E isso veio caminhando, então você passa a ter um aumento real de renda. Todas as vezes que for o termo real é porque ele é acima da inflação. Uhum. Isso foi cortado no governo Temer e Bolsonaro. Você corrigiu só pela inflação, por causa da regra do teto de gasto, o que foi uma tragédia para a população mais pobre. Porque aquilo que você falou, mas o aumento de tanto para tanto, aquilo é nada. Por quê? Porque o teto de gastos encolheu, diminuiu o aumento real de renda. Agora, o ano passado, você voltou a ter um aumento real de renda, porque a gente trocou a regra fiscal. Então, todo esse aumento tem que estar contemplado no orçamento. Então, emitir papel moeda para provocar processo inflacionário é algo que não se contempla mais. E, além do que, esse ano a gente já vai implementar o Drex, que é o real digital. Tá, então depois a gente já chega no real digital. Claro que ninguém imprime papel para aumentar a inflação. É que eu digo que imprimir papel aumenta a inflação. Quer dizer, o governo tem um teto de gasto e ele precisa de aumentar o salário mínimo. E aí o que eu faço? Né? Quer dizer, esquece o teto de gasto. Eu acho que até acabou o teto de gasto. Né? É o arcabouço fiscal agora, mas é um pacote de regras fiscais. Mas ele tem que pagar porque, por algum motivo lá, aumentaram, por exemplo, o Bolsa Família de R$130 para R$600. Beleza. Não tem esse dinheiro. Como é que a gente faz no final do mês? Vai estar fila no Banco do Brasil para receber esse dinheiro. Solta as prensas aí, imprime, tá aqui seu dinheirinho, entendeu? Mas é papel. Não, mas isso foi aprovado dentro do orçamento. Se dentro do orçamento eu entendo foi que aprovado... é orçamento. Ok, não, isso aí, claro, tudo dentro das regras. O que eu estou dizendo é que esse ato dos digníssimos parlamentares e presidentes e economistas, e que às vezes eu até tenho, não estou falando você, mas ministros da economia, que muitas vezes parece que tem uma inteligência menor que a nossa, resolve fazer um X negócio lá, aumentar isso, e no final tem que pagar, a fila vai estar lá no banco. Ok, da onde vem o dinheiro? Não vem do ouro mais, não vem do lastro, vem da onde? Tem que ligar as prensas, imprime, toma seu dinheirinho. Isso é uma ilusão, não existe isso. Aí vai causar inflação, porque você despeja dinheiro no mercado, então, mas aí as coisas vão subindo isso, mas, naturalmente. Por exemplo, aí nós inflação, estamos hoje com uma inflação projetada para o final do ano a 3,84 de IPCA. Essa é a inflação projetada para o final do ano. Pergunta, como é que você projeta um negócio desse? É o IPCA projetado. Não, mas... A expectativa para o final do ano é 3,84, pelo Boletim Focus. Tá, ok, beleza. Aí eu chego no final... E ano passado, mas pode pegar pelo ano passado. 4,62. Não, eu chego no final do ano e olho para minha quantidade de alunos, por exemplo, e a mensalidade, crescia a quantidade de alunos, certo? Não vou aumentar, vou reduzir. Então, assim, eu não posso prever um negócio desse, entendeu? Depende da demanda. Se eu tenho menos alunos, talvez eu aumente para cobrir os custos. Se eu tenho mais alunos, eu falo, legal, muito mais aluno cobre os meus custos, eu diminuo. Então fica um negócio meio estranho esse negócio de projetar a inflação. Mas a inflação do país, ano passado, foi fechada, 4,62. Que inflação tão elevada é essa? Não, sem problema da inflação. Por exemplo, porque a inflação é o termômetro. Se a gente tivesse com uma dívida fiscal tão enorme, por exemplo, digamos assim, o termômetro é a inflação. A inflação seria um termômetro. A gente está com 10% de inflação no ano, eu estou com uma dívida, porque além dessas 4 causas que eu te falei, que são causas específicas da área monetária, eu ainda tenho um câmbio com o processo de causa inflacionária que entra no custo, ainda tem a área fiscal. Então, inflação é um negócio difícil. Inflação é um negócio que você... Estudo de inflação é uma coisa para uma vida. Mas, ok, beleza. Só que se eu fecho o ano com 4,62 de IPCA, eu não tenho nenhum risco fiscal, nem sequer para justificar hoje 11,25 de IPCA. De Selic. Minha taxa está muito alta. A Selic precisa cair, porque você, no setor privado, precisa de um custo menor. A taxa está muito alta para o setor privado. Sim, mas eu não pego dinheiro. Sim, mas o setor privado pega. E a função do mercado financeiro é justamente fornecer crédito para o setor privado.
quem pega é o banco, né? O banco me cobra, sei lá, 5, 6%, eu deixo lá na poupança, no CDI, e dá lá Mas a 0,5%. função central do mercado financeiro é fornecer crédito para o setor privado. Então, o custo do dinheiro está muito alto. Então, o Banco Central precisa reduzir a taxa Selic. Precisa. Bom, vamos lá. Você falou do Drex, né? Das CBDCs, etc. Uhum. O dia que eu imagino que acho que eu ouvi dizer, não sei se é verdade isso, mas parece que o Brasil não vai imprimir mais mais papel, vai migrar tudo para o Drex. Não, vai. O Banco Central não disse isso. O Banco Central pretende continuar trabalhando com papel moeda. A gente ainda tem uma desigualdade grande no Brasil. Vai uns 2 anos, 3 anos? Não tem. Ele não deu ainda previsão. A gente ainda tem, mas há uma queda natural dos saques. Quando você olha no gráfico, o Pix fez assim, né? E o saque ele tem caído muito profundamente. A demanda por saque tem caído muito. Mas esse é um movimento, digamos assim, que o mundo tem feito grande. Isso não é um perigo? Porque assim, hoje a gente tem papel moeda, ok, o governo não tem controle do que eu tenho debaixo do colchão, eu faço as compras com você, beleza, dou o papel, que é um pedaço de papel pintado só, efetivamente. Mas o dia que isso virar tudo moeda digital, o governo resolve dar um comando lá e já era. Claro, tem o Senado que aprova, enfim, é um comando, é um botão que você aperta lá no programa e você sobe a inflação, desce a inflação, bloqueia dinheiro, tira dinheiro, aumenta a base num IF dentro de um programa, vezes 1, vezes 2, vezes 3. Diferente de você ter papel. Não é um risco isso, uma perda de liberdade? Não, mas qual é a diferença de ter papel? Porque eu posso fazer negociações direto com você pelo valor das coisas, entendeu? Eu acho que essa caneca vale 10, você acha que vale 5, a gente, tá bom, 7,5, feito, entendeu? Quando eu tenho isso aí, isso eu posso tabelar preços, eu só posso fazer negociações digitais, não posso comprar nada que não seja, porque eu vou dar o quê para você se eu não tenho papel na mão? Eu só tenho... Você vai ter uma carteira digital e eu também. Eu vou te transferir 7 Drex e meio no lugar de R$7,5 pela caneca. Sim, mas ele pode valer mais ou pode valer menos de acordo com o que determina algum órgão aí, a negociação nossa é livre. Nós vamos negociar quanto custa essa caneta e a caneca. E a transferência, a forma de transferir. A gente no passado não usava talão de cheques para fazer a transferência? Ainda existe. Ainda existe. A gente usava talão de cheques, depois a gente passou a usar o cartão, a gente ainda usa o plástico, né? A forma que a gente vai transferir, agora a gente usa o Pix. Nós até vamos continuar usando o Pix para transferir o Drex. O Drex é a versão digital do real. Então, o Banco Central ele vai começar a fazer o seguinte controle. Ele vai começar a emitir menos papel moeda para cada R$1 a menos físico que ele imprime, menos ele lança um Drex. Sim. Então, ele é uma movimentação que ele vai fazer. E a gente vai acabar achando natural. E essas crianças todas que você vê aqui, elas vão achar absolutamente normal trabalhar com isso. E eu dei uma entrevista para um jornal que, inclusive, é distribuído em escola para as crianças no ano passado, que chama Tino Econômico, e eu fiz o texto sobre isso para os jovens, do que é o real digital e como que ele é feito e como que você vai acoplar a sua carteira digital, por exemplo, com a geladeira da sua casa, com a internet das coisas. Então, a sua carteira digital vai ser acoplada com a sua geladeira. Conforme você usa os itens da geladeira, você já faz a lista do supermercado. Isso está conectado com o seu supermercado, ele já envia a lista, já faz as compras e já faz a entrega para sua casa. Não, isso é maravilhoso. Sim, é maravilhoso. Inclusive, você falou que o futuro... Isso não é agora. Isso é já, esse ano. O Drex já vai entrar em teste esse ano para gente. Eu vendo um carro para você. Você transfere primeiro, faz a transferência, faço o depósito, eu uso a Pix, como é que faz? Na hora que a gente usar a carteira digital e fizer a transferência, ele legitima a operação. Inclusive carimba, né? O Drex, você pode usar o dinheiro para fazer a transferência. Mas aí que está a legitimidade dele. Eu não preciso do banco para fazer a transferência pelo Drex. São 2 carteiras digitais.
E os Só bancos, quem que sabe que é o eles, banco o digital. que eles estão achando disso? Eles? É, Eles estão porque- na dúvida, ou seja, mas o banco tem outras funções tão enormes que isso daí, o banco, ele vai ter uma outra coisa para se preocupar antes do Drex em quê? julho. É? Sabe o quê? Não. Autorização do Banco Central agora para portabilidade dos financiamentos. A partir de julho, se você tem um financiamento do carro, da sua casa, você vai receber um telefonema com uma proposta de uma outra instituição, com uma taxa melhor e um prazo melhor para você. Você É vai mesmo? fazer a portabilidade do seu empréstimo, seu financiamento, como você faz a portabilidade do seu aparelho telefônico, da sua linha, Isso é a bom. partir Isso de é julho. bom. Ah, E o banco não tem o que fazer, né? não, essa Simplesmente- portabilidade é autorização do Banco Central. Do mesmo jeito que o Banco Central agora teve que fazer uma intervenção do Estado na ordem econômica para reduzir a taxa de juros por rotativo do cartão de crédito. Saiu de 440% ao ano para 100%, que continua uma extorsão, Sim. mas é A 100%. propósito, já que você mencionou, por que o cartão de crédito pode, acho que na Constituição, né, que está dizendo que a taxa de juro tem que ser no máximo 12% Não, ao ano? conseguiram tirar isso da Ah, Constituição tá. na década de 90. Os bancos conseguiram Nossa, eu tô essa atrasado, hein? benesse. É. Então, mas o juro, por exemplo, de mensalidade escolar, é 2% de multa e 1% de juro ao mês. Não tem jeito de cobrar mais do que isso. Aí se acabou, já está nos programas lá, não tem o que fazer. Por que o banco... Bom, se bem que assim, né? Você entra no rotativo se você quiser também, né? E a regra está dada para você. Se você entrar no rotativo, é 14% ao mês. Não, mas agora é 100%. Ó. Nenhuma dívida pode exceder o dobro do valor original dela. Mas 100%. aí é que eu te pergunto. Ok, ajuda, vai, claro, né? Mas não é uma intervenção do Estado na vida das pessoas? Porque é o que eu te falei. Se o banco, antes de te vender um cartão de crédito, oferecer um cartão de crédito, você comprar lá o limite, ele fala, o limite você vai pagar por você ter entrado tantos por cento e mais 15% ao mês. Beleza? Beleza. Aí você vai lá e entra no limite. Depois vai reclamar e entrar com Ele uma ação não porque o banco fala. não fala. Ele não fala. Não? Ele não fala tão claro desse sim. jeito. Ele não coloca a fatura do cartão de crédito tão claramente explicada. Ele usa um artifício que é só nesse país, que é colocar a taxa de juros ao mês. Isso é só no Brasil. Ele tem que colocar a taxa de juros ao ano. A fatura vem com um negocinho à direita escrito valor mínimo. Ele não pode colocar isso, porque aquilo te induz ao erro. O limite do crédito seu não é você que escolhe, é ele. O limite é maior do que você pode suportar, que é para você usar. Então, juros sobre juros. Aí tem né? um ponto que é só uma particularidade no Brasil, né? Que é 1 mais I elevado a N, Sim. não 1 mais I vezes N. Uhum. Aí eu tenho uma pergunta. A maior taxa de juros para o rotativo no mundo é 30% ao ano. 30%. Aonde isso? Um limite máximo. Nenhum país cobra mais do que 30%. ao Entre ano, né? 20 a Tá. 30%. 20 a 30%. Que é altíssimo, né? Por que Economia aqui é 440? Então, não sei. E agora virou 100. Quer dizer, Que é um absurdo. com uma intervenção do Estado na ordem econômica. Bom, é pouca intervenção do Estado, está precisando de mais. E levou muito tempo para fazer a intervenção. Porque se você deixar livre, o mais forte bate no mais fraco. É assim que a coisa funciona. O mercado não se autorregula. O mais forte bate no mais fraco. Aí a pessoa usa o limite do cartão porque ela tem um limite maior do que ela pode suportar, porque ela é induzida a usar, porque a fatura vem escrita ali do lado, porque o número é pequenininho, porque ela acha que ela está pagando 15% ao mês, ela não sabe o que é 15% ao mês. Sim. Ela não sabe o que é 8% ao mês, ela não sabe o que é A.M, nem A.A, o que é ao mês, ao ano. Ela não teve educação financeira na escola. E agora tem uma novidade. O banco também vai ter que começar a te orientar nas suas despesas.
ele vai ter que ser corresponsável com as suas despesas. Então, você também vai ter que começar a ter um pouquinho de aula de educação financeira. Ou seja, se você gastar a mais por indução do banco, Isso. ele é Ele vai ter que ser corresponsável. Só um parêntese, já tem educação financeira na escola, é obrigado a ter. Já, obrigado pelo MEC faz muito tempo. Mas a partir de 2022 passou a ser na grade curricular. Está faltando, né? Isso, né? Então... Agora, ok, você tem uma justiça, que aqui no Brasil acho que tem justiça privada em alguns casos. Mas arbitragem, né? Faz tempo, já desde a década de 90. Mas a gente tem a justiça, certo? Que hoje é monopólio do Estado, não monopólio, mas tem boa parte é do Estado. Aí é que está, então. O Estado determinando as regras, não seria desnecessário você ter uma justiça que olha para o meu lado e fala, não, banco, você foi abusivo, não faz sentido isso aí, ponto, não vai te pagar e acabou. Desculpe, que não precisa... Não, porque hoje o Estado, você falou, o Estado é bom, porque precisa do Estado para regular e tal. Aí o Estado vai lá e baixa de 400 para 100. O Estado foi bom? Foi bom. Mas a gente não tem uma justiça que olha para o banco e fala, banco, peraí, né? Tá exagerado isso aqui. O cidadão não tem condição, aí tem todas essas coisas que você falou. Então, mas aí o cidadão que teria que acionar a justiça individualmente? Mas a gente sempre precisa de um papai para pegar na mão da gente e dizer o que é bom, o que não é bom. Será que as pessoas não conseguem determinar? Não, claro que sim. Sob hipótese alguma. Por quê? Porque o Estado ele tem a função reguladora. Mas o Estado não é um ser vivo, certo? Ele é um monte de gente que está lá dentro. O Estado é uma estrutura abstrata, digamos assim. Sim, que tem pessoas lá. E muitas vezes, é que a gente não pode falar certas coisas, mas muitas vezes as pessoas que estão lá, às vezes nem capacidade tem para determinar certas coisas que você mesmo sabe o que é melhor para você. Você tem que seguir regras que alguém tirou, não sei da onde, né? E bota lá, a partir de agora vai ser assim. Mas é bom para mim? Quem falou que para mim é bom? Não, mas independente de algumas exceções, eventualmente, por menos que você tenha, se você quiser pensar na intervenção do Estado na ordem econômica e pensar isso como um pêndulo, vamos assim, mais intervenção ou menos intervenção, mesmo que você tenha menos intervenção do Estado na ordem econômica, numa estrutura mais liberal, por exemplo, o Estado está sempre presente com uma agência reguladora. As agências reguladoras foram... O governo americano foi o primeiro a criar agência reguladora, séculos atrás. Então, você pode querer que o Estado, por exemplo, não entre no campo para jogar, mas ele vai precisar fazer as regras, justamente por causa desse exemplo simplório que a gente teve do mais forte bater no mais fraco. Então, você pode querer, como um modelo de pêndulo, que o governo entre mais no campo e jogue. Outros querem que entre menos, mas o Estado, como agente regulador que faça as regras, justamente para que você tenha uma estrutura de poder mais equilibrada, é justamente essa a função central dele. Então, por exemplo, quando você pensa numa definição de política fiscal, por exemplo, uma das funções da política fiscal é justamente essa. A estrutura do Estado, ela tem como função fazer isso. Quanto mais ela se distancia, menos eficiente ele é. Quanto menor for a desigualdade de oportunidade, por exemplo, mais eficiente é essa estrutura do Estado. Então, querer imaginar que o Estado não estivesse presente, ele é algo muito, digamos assim, utópico. Porque essa estrutura não existe. Né? Mas não existe Estado mínimo. Mas, por exemplo, nem como um exercício. Você tem o serviço público da área da saúde, certo? Beleza, está lá o serviço público da área da saúde. É caro, né, para o pagante, lá para a empresa, por exemplo, que paga lá para o INSS 30%, 28,8% de imposto sobre a folha e tal, caríssimo. E você tem um serviço de saúde privado, que às vezes você paga até menos do que o Estado cobra de você lá no desconto do INSS. Onde é que está a eficiência do Estado? Aí se o serviço, você pega um sírio-libanês, por exemplo, não tem nem comparação com a fila do SUS, que a pessoa tem que ficar lá, às vezes vai fazer o exame e já está morta, entendeu?
o Estado está lá intervindo, né? Eu vou dar para vocês saúde, vou dar educação, por exemplo. A educação na escola particular, em via de regra, na escola média, vai custar menos do que um aluno na escola pública. A segurança, enfim, Estado não pode, a polícia não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Então, onde é que o Estado, nesse caso, é benéfico? Você acha que as pessoas não conseguem se resolver sozinhas? Então, ok, tem que ter um árbitro no meio do caminho só para não deixar ter abusos, mas... Não, as pessoas elas não conseguem, a gente não consegue ter... Me dá um exemplo de um país onde você tenha esse modelo, onde as pessoas consigam se resolver, digamos assim, sozinhas. Não tem porque o modelo é esse, mas as pessoas, eu acho que as pessoas conseguem se resolver sozinhas. Nas relações, eu posso fazer negócios com você sem... Você pode fazer dizer. negócio... Não, mas você pode fazer negócio comigo mais ou menos. Por quê? Porque se a gente tiver um problema, alguém vai ter que arbitrar na outra ponta. Sim, aí você elege um juiz, né? Alguém que arbitre né? Entre... Que é um princípio bíblico, entendeu? Você pegar lá no Velho Testamento as leis lá de Israel, né? Quando Moisés... Era assim que funcionavam as coisas, entendeu? Um entrava lá, batia no empregado dele, roubava lá uma reza e tal, aí chamava alguém do povo e tal, juntava um conselho entre eles e resolvia quem estava certo e quem estava errado, tinha lei, entendeu? Mas eles se resolviam. Na época não tinha um governo central, né? Era um governo teocrático, enfim. Depois que apareceu o rei Saul e aí entrou nesse esquema todo que é o... Inclusive quando o pessoal quis um rei, né? O profeta falou, se vocês realmente querem um rei, vai dar ruim isso aí, mas vocês querem... Então, assim, e deu ruim. Entre a teocracia, eu tô com a democracia. Eu prefiro. Entre a teocracia, eu tô preferindo a democracia. Não sei. Né? Porque essa construção nossa, se a gente tiver um problema, a gente vai para o sistema judiciário para resolver. Não, com certeza. Né? Sim, lá eles também entraram nessa linha e tal. Mas o fato é esse, você pode botar alguém para arbitrar e eu posso fazer negócio com você. Se não for vantajoso, você não faz. Agora não precisa de um governo. Não, essa caneca vai custar R$10 e ponto. Que nem essas... Então, mas aí que tá. Se preços livres é uma coisa, preço livre é uma coisa, você tem preço administrado é outra coisa. Então, os preços são preços diferentes. Então, no caso da caneca, é preço livre, não tem problema. Você tem 10 lojas de sapato, cada um coloca o seu preço, está dentro da categoria de preço livre. Mas querer imaginar um país sem o Estado é abrir mão, por exemplo, até, inclusive, da propriedade privada. Por quê? Por quê? Eu defendo a minha propriedade privada. Não, ela é minha. Não, aí é praticamente uma selvageria de faroeste. Vou te dar um exemplo. O princípio básico do capitalismo na propriedade privada? Sim. Isso. Se alguém entrar aqui agora e assaltar a gente, roubar a gente, você vai ligar para quem? O Batman. Você vai ligar para quem? Para ninguém. Se alguém fosse roubar a gente, depois que ele assaltar, você vai ligar para quem? Depois que ele assaltar e roubar, aí eu ligo para a polícia. Não, você vai ligar para a polícia. Depois que você vai ligar para o Estado. Porque é o Estado que vai ter que resolver o problema. Não, porque o Estado não deixa. Na verdade, ele até deixa. Não, você vai ligar para a polícia. Mas ele não deixa eu ter aqui. É aquela velha história. Você vai ligar para a polícia. Porque a gente não somos cordeiros. Se todo mundo aqui estivesse muito bem armado, o ladrão ia falar. Mas você precisa do Estado. Você precisa do Estado, de qualquer maneira. É o Estado que vai garantir a sua propriedade privada. Então, não existe essa estrutura de que a gente não precisa do Estado ou daria para viver sem o Estado. Mas não tem. Então, o Estado, inclusive, ele não é um opositor da estrutura do setor privado. Não, eles trabalham juntos. Sério mesmo? Seríssimo. Desoneração da folha, você acha que está trabalhando junto? Eles trabalham juntos. Mas desonerar a folha... Você sabia que a gente não teria o celular, o mouse, o óculos que eu estou usando se o Estado não tivesse feito investimento para criar todos esses produtos de inovação? Bom, nós tivemos tudo isso, né, celulares, etc., quando o Estado saiu das teles e falou, vamos privatizar esse negócio porque não está rolando. Eu tinha uma carta de telefone que eu joguei no lixo, eu nem sabia. As cartas de telefone eram o máximo. Eu joguei no lixo, foi para fazer isso aqui. Meu avô tinha telefone alugado. Pois é, meu pai tinha uma empresa de alugar telefone. Quem controlava era o Estado. Aí falou, Estado, sai fora, desculpa aí. Mas os investimentos maciços para tudo que a gente usa hoje, o nosso celular, a lente sem risco, os aparelhos que a gente usa na cirurgia,
Isso tudo foram grandes investimentos maciços, por exemplo, que o governo americano fez na NASA. Ok, mas, por Então, exemplo, aqui no Brasil, os investimentos a gente quem é que precisa tem pra acesso a isso? Eu nem uso, né? Eu tenho condição de pagar um plano de saúde. Deu problema, ligo, vem o helicóptero, me pega e leva onde eu quiser. Agora o tadinho, que depende do Estado, porque aí ele não tem força mesmo, né? Contra o grande Leviatã, aí dançou, entendeu? Ele é o Estado que é o papai Mas é porque dele. o nosso país é muito desigual. Sim, não, com certeza. O nosso país é muito desigual. Exatamente. Tem estados menos desiguais. Tem. Mas quanto menos estado, a gente se vira bem aqui. Se vira. Aqui, né? Aqui, como você diz, Não como? sei, você falou Não, a aqui. gente se vira bem aqui. A gente se vira bem, entendeu? Não precisa de um papai me dizer, ó, agora você precisa de me pagar tantos por cento porque eu vou te fazer o quê? Você não me dá polícia, segurança. Você não me dá saúde. A educação que você deveria dar, eu estou cobrando dos pais que já pagam para você dar o ensino para eles. Então, mas esse é o problema. A gente começa a romper esse tecido social, porque quanto menos você sente a eficiência do Estado, porque ele vai sendo menos eficiente, menos você vê o sentido da estrutura da carga tributária e pior ele fica. Esse daí é um grande problema, entendeu? Então a gente passa a sentir mesmo de que o imposto não faz sentido ou que a gente não vê o resultado dele, mas essa é uma estrutura. A gente vai ter agora uma reforma tributária, a gente vai precisa melhorar? ver. Não, né? Não vai. A ideia é que simplifique, realmente a gente precisa melhorar a reforma tributária. Agora vão sair as leis complementares para definir o IVA e o IVA dual. Olha, você quer ver uma coisa? Depois você fala do IVA. Você quer uma coisa interessante que o Estado, o papai Estado podia fazer? Assim, que a gente pode repassar isso direto pro cliente, né, o pai do aluno, tira a carga tributária da escola, certo? O ensino deveria ser, é um direito do cidadão, então o ensino deveria ser privado, sem imposto, porque, ok, eu vou ser um concessionário do Estado e vou fornecer, então eu sou obrigado a baixar, sei lá, a mensalidade em 30%, 35%, vamos supor, entendeu? Só que o Estado não quer saber, então a gente como pessoa jurídica no meio, só pego o imposto que o Estado quer, tiro do pai e dou para o Estado, certo? Mas o pai podia pagar menos. O Estado falou, ok, essa parte que eu não estou conseguindo suprir, eu tiro, eu abato. Tem uma restituição, mas é pequenininha, né? Acho que dá uns R$300 por mês. Tira da mensalidade isso. E o pai paga menos, porque eu não estou passando para o Estado o imposto, e ele tem educação que o Estado não consegue fornecer, não consegue. Entendeu? Então, nesse ponto, era uma reforma tributária decente, seria isso, ok. Educação não tem, assim como o livro, né? Livro não tem tributação de CMS, é ótimo. Se tiver, seria, sei lá quantos por cento mais caro, né? O livro é bom que não tenha mesmo. Mas você ia falar do IVA? Não, é que esse ano agora é um ano importante, a gente vai definir as alíquotas. Então, agora é o estica e puxa, né? Que vai depender de quem vai ficar de fora. Quanto mais grupos ficarem de fora, maior fica a alíquota. Então, esse ano é um ano importante que a gente tem que observar bastante para ver qual vai ser a alíquota, como é que fica. E tem um ponto importante, né? O Brasil quer entrar na OCDE, né? Já quis entrar, já fez a solicitação uns anos atrás, continua querendo. Então, para a gente entrar na OCDE, nós temos que fazer mudanças importantes na área social, na área econômica e na área tributária. Então, quando você pega o comparativo tributário nosso, nós temos vários pontos onde a gente tem uma tributação que ela é maior em bens e consumos, que ela precisa reduzir, que é por causa do IVA, que precisa fazer essa melhora. Em outros pontos, a gente tem uma tributação muito inferior, que a gente precisa fazer dentro da pizza, digamos assim, né? Num gráfico de pizza, mantendo o mesmo percentual de carga tributária em relação ao PIB, digamos assim, a pizza é a mesma. Eu preciso mudar as fatias, né? Se eu quiser entrar para a OCDE. Então, é o que eu sempre digo na sala de aula com os alunos, quer dizer, se quiser entrar para a OCDE, a gente tem que chegar um pouco mais próximo dessa realidade. Se não quiser também, tudo bem, mas a gente precisa decidir o que a gente quer. Isso é bom, né? É bom, agora, se quiser, é uma outra realidade, né? Porque a média da carga tributária de imposto de renda, pessoa física, a média no mundo é 42%, média.
Não são os 27,5%, é 42%. Ok, né? Então, Finlândia é uma outra mais, construção. Né? Portugal é 56%. Mas tem serviço, então, tem mas primeiro você né? tem que fazer a elevação dessa carga e depois o retorno, senão é uma aporia. Né? Mas aí você vê, aí vai lá o Congresso, tira teto de gasto, o governo cria rombo, quer dizer, tudo que você recolhe vai para rombo, é bem complicado isso aí. Viu? Então, é por isso. Então, a gente precisa decidir mais ou menos essas estruturas. Então, esse ano é um ano importante para definir essas alíquotas. Cobre 90%, mas gaste o dinheiro onde tem que ser gasto. Segurança, saúde decente, menos educação. O problema do orçamento... Então, vou fechar mesmo. Mas não, esse seria o grande ponto, né? A gente teria que entender que dentro da despesa orçamentária do ano, 46% é pagamento, sabe do quê? Juros e amortização da dívida. Esse é que é o grande problema. Então, aquele problema, lembra que você falou dos 200 bi de déficit? A subida da Selic de 2 para 13, nos últimos anos agora, foi 600 bi. Pegou esses 200 bi agora é nada, entendeu? Vem cá, quando o governo resolve baixar a Selic e os títulos da dívida pública baixam a rentabilidade, não é ruim para o investidor que compra títulos do governo? Porque ele não é pré-fixado, né? Tem títulos Depende. Tem pré-fixado, tem indexado na Selic e tem indexado IPCA mais um prêmio pelo risco. Mas que é um título misto, IPCA mais um pré-fixado. Se a Selic cai, o título rende menos, porque a Selic é pós-fixada. É uma ruim taxa isso? flutuante. Tem gente que investe mesmo sabendo que pode cair? Ou... Tem. Porque a remuneração do título público no Brasil ela é elevadíssima. Mesmo com queda de... Independente de qualquer coisa. Poucas operações financeiras pagam quanto o título público paga. Pouquíssimas. Então, a rentabilidade do título é elevadíssima, justamente por causa disso. Porque o Tesouro paga muito para rolar a dívida pública. Então, a chance de você ter uma rentabilidade maior que o Tesouro é mínima. Então, mesmo caindo a taxa Selic, ainda é uma operação muito rentável. O que é um paradoxo, porque você quer a maior rentabilidade para a sua aplicação financeira. Então, com essa mão, o Estado te dá isso. E com essa outra mão, você paga todos os boletos particulares frente à ineficiência do Estado. Então, você recebe uma remuneração maravilhosa. Aí você paga a escola particular, paga o plano de saúde, paga tudo particular. Então, você tem... Esse é o grande problema. E se você não tem dinheiro para fazer aplicação financeira, você fica o quê? Naquele equilíbrio do ano inteiro. Tudo que você gasta, tudo que você ganha, você paga na estrutura particular e tem aquele que não consegue. Aí ele fica onde? Na estatística, que é o que eu sempre falo, que nascer no Brasil é uma roleta russa. Se você nasce numa família que consegue suprir a você via setor privado a ineficiência do setor público, você sai na frente. Se você não nasce, você fica na estatística, onde mais de 70% da sua vida adulta é reflexo da família que você nasceu. Então, a gente teria que lutar diariamente para ter uma saúde pública, uma estrutura pública e até, sinto muito, uma educação pública de qualidade e, sim, querer pagar mais impostos e carga tributária para isso. Tá bom, Carla, muito legal você ter vindo. Obrigado mesmo. Você é muito simpática, muito legal mesmo. Se eu fizesse economia, estudar na sua faculdade lá e assistir suas aulas. Bacana o papo. Muito obrigado por você ter vindo. Espero que a gente possa ter novas oportunidades. Tá bom? Obrigada, foi um prazer. Bom, você que assistiu, muito obrigado pela sua assistência. Curta, compartilhe e comente. E até o próximo episódio.